E olha só o sucesso do stand da ABPA aqui na GoFood 2022. Aqui comigo, Luiz Rua, ele é diretor de mercados da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Rua, a gente quer entender por que o frango brasileiro faz tanto sucesso. E num evento, numa feira como essa, qual a importância de estar aqui? Olha, sem dúvida é muito importante nós estarmos na GoFood. O Brasil é um parceiro histórico dos países aqui da região. Naturalmente, os Emirados Árabes Unidos, sendo um hub aqui nessa região, é muito importante que a gente esteja nessa feira, que é a maior aqui do Oriente Médio. O Brasil tem uma parceria de mais de 40 anos e aqui em 2 anos vamos completar quase 50 anos de parceria de venda e exportações de carne de frango aqui para a região. Então, naturalmente, é um mercado que representa aí um pouco mais de 1/3, chegamos a dizer que até 40% das nossas exportações são exportações halal, exportações que são destinadas a consumidores que professam a fé islâmica. Agora, Emirados Árabes é um parceiro importante aí na lista dos nossos compradores. Sem dúvida, é o nosso terceiro maior cliente. O ano passado comprou mais de 300 mil toneladas, um incremento bastante importante percentualmente em relação a 2020. Então é um mercado que a gente aposta bastante e ele acaba, como eu comentei, sendo um hub aqui para todos os outros países da região, que também tem a sua importância. A BPA trabalha para que a gente possa acessar cada vez mais e melhor todos esses mercados, oferecendo um produto que é de qualidade. Você vê o sucesso aqui que nós temos na feira, as pessoas vindo para conhecer o nosso produto ou então para degustar um shawarma. São servidos aqui mais de 1.600 lanches, esses lanches que a gente chama de shawarma, que é muito típico aqui da região. Então tudo isso faz com que a gente tenha nessa feira aqui um dos principais momentos do ano para nós, que sabemos da importância e relevância desse mercado. Vamos falar de números então. Emirados Árabes, o terceiro maior parceiro. Qual é o número desse mercado para o Brasil? Enfim, como é que o Brasil está inserido nele? Olha, o Brasil é o maior exportador aqui para os Emirados, ou seja, dos países dos quais os Emirados Árabes Unidos compram carne de frango, o Brasil é o maior, disparado, aí, com mais de 80% do share de importação dos Emirados Árabes Unidos. A gente estima que esse ano pode chegar, inclusive, aí muito próximo das 400 mil toneladas, o que é um valor bastante importante e deve fazer com que o Emirados fique aí entre a segunda e a terceira colocação entre os nossos principais destinos. E o Brasil no mundo? O Brasil no mundo é o primeiro exportador. No ano passado exportamos 4,6 milhões de toneladas de carne de frango. Isso é aproximadamente 1/3 da nossa produção. E agora, para esse ano de 2022, a gente também estima aí um crescimento, o Brasil consolidando a sua posição como principal exportador no mundo e principal exportador também, no caso específico de produtos halal, o Brasil sendo também o maior do mundo nesse segmento. Nosso principal comprador hoje é? Hoje é a China. Aproximadamente 15% daquilo que nós exportamos de carne de frango vai para a China. Mas depois temos o Japão com 10%, os Emirados também com próximo a 10%, a Arábia Saudita, que é um destino aqui ao lado, com 8% das nossas exportações, África do Sul, Filipinas, México, são mais de 140 mercados aos quais a gente acessa, o que faz com que a gente seja de fato aí os maiores exportadores do mundo. Esse ano já tem alguma perspectiva de crescimento já para o mercado? Ano que vem, o ano passado a gente cresceu. O ano passado nós crescemos 9%, esse ano o crescimento, não sei se chegaremos aos 9%, mas deveremos crescer nas exportações também. O mundo hoje passa por uma questão que é a influenza aviária, atacando muitos rebanhos, especialmente na Europa, que é um grande competidor do Brasil no mercado internacional, mas também na Ásia e vários países produtores do mundo. E o Brasil tem esse status sanitário diferenciado, esse status que faz com que o Brasil nunca teve um caso registrado de influenza aviária na sua história. Então isso faz com que o Brasil, de fato, seja muito demandado pelos países e com isso a gente também trabalha para que a gente possa garantir, ajudar na segurança alimentar desses 140 países, mais de 140 países para os quais exportamos e também para o nosso consumidor brasileiro, que acaba consumindo aí mais de 2/3 daquilo que nós produzimos. Agora falando para o nosso produtor rural lá no Brasil, quais são os cuidados que ele precisa ter, enfim, o que está sendo feito para que justamente problemas como esse da influenza não cheguem por aqui? Olha, nós temos trabalhado de forma muito conjunta, o governo brasileiro com um papel fundamental aqui, a vigilância sanitária, a associação. Nós temos um grupo, que é o GPIA, que é o Grupo de Prevenção de Influenza Aviária, que trabalha diretamente com os produtores e exportadores de carne de aves, para que a gente possa, de fato, trabalhar em medidas que evitem a chegada dessa doença no Brasil e que façam com que o Brasil perca esse grande status sanitário que nos possibilita acessar esses mercados. São várias ações que nós temos levado a cabo
O Brasil hoje é referência mundial quando a gente fala em termos de sanidade. E o produtor está incluído nisso, eu trabalho direto com eles. Sem dúvida, o produtor é parte fundamental nisso. Todas as normas de biosseguridade têm que ser cumpridas. Isso é um trabalho coletivo, é um trabalho do produtor, da indústria, do governo, dos estados, para que todos consigamos manter esse status, que é, como eu disse, aquilo que nos diferencia em relação ao resto do mundo. Agora, Rua, quando a gente fala de crescimento da exportação, muitas pessoas que não conhecem a produção brasileira podem falar que isso pode tirar a competitividade ou pode tirar o produto do mercado interno. Queria que você explicasse para quem está nos ouvindo hoje como é que é essa relação exportação e mercado interno. Olha, é importante a tua pergunta porque desmistifica muita coisa, porque quando a gente fala na produção brasileira, aproximadamente 2/3 ficam no mercado doméstico e 1/3 vai para as exportações. E no ano passado, por exemplo, nós aumentamos a disponibilidade de carne para o consumidor brasileiro. Aumentamos também as exportações, mas não deixamos de colocar mais carne de frango para o consumidor brasileiro. Fato é que saímos dos 45 quilos por média por habitante ano e fomos para 46, o que denota 1 quilo a mais por habitante ano, mostrando o nosso compromisso também com o nosso país de não faltar comida e alimento para o nosso brasileiro. Naturalmente, as questões dos custos do milho, do farelo de soja, são coisas que têm feito o setor, de alguma forma, sofrer um pouco, naturalmente, porque quando você tem um incremento do teu principal insumo, em alguns casos aumentando mais de 100%, isso claramente cria uma dificuldade para a produção, mas com muita resiliência o produtor rural, as indústrias, um trabalho bastante conjunto e coordenado, tem trabalhado para que a gente mantenha a disponibilidade para o nosso consumidor brasileiro e também que a gente, como eu disse, colabore aí com a segurança alimentar de mais de 140 países. Em termos de produção total, vai crescer também esse ano? Você falou dessa questão do custo de produção. O produtor está incentivado, tende a ser incentivado ao longo do ano? Olha, esse é um momento complicado, naturalmente, a gente não esperava essa quebra de safra agora em janeiro e fevereiro. A gente estima que deva haver um segundo semestre um pouco mais, não diria tranquilo, mas com condições um pouco mais favoráveis em relação aos custos dos principais insumos, o milho e o farelo de soja. Então, naturalmente, agora as nossas projeções passam por algumas revisões para a gente ver efetivamente o quanto se pode crescer. O Brasil sempre é um país que trabalha com crescimento de produção, tem aumentado a sua produção nos últimos anos, mas naturalmente essa situação de hoje faz com que muitos produtores repensem a tua atuação, porque de fato tem sido bastante complicado e as exportações acabam sendo de alguma maneira uma válvula de escape, uma alternativa para ajudar o produtor a minimizar esses custos de produção que têm sido de fato muito elevados para o nosso produtor. E a gente está vendo uma briga boa aí de indústrias e exportação para ver quem fica com o produto brasileiro, né? Olha, felizmente o Brasil tem acesso a esses mercados, mas como eu te disse, a gente nunca vai abandonar o nosso principal mercado, que é o mercado brasileiro, sem deixar também de participar e estar presente nos outros mercados. É importante que a gente esteja presente porque a gente traz divisas. O ano passado, por exemplo, foram mais de 8 bilhões de receitas oriundas das exportações de carne de frango. Então isso é algo que agrega valor, agrega renda, especialmente nos municípios do nosso interior, municípios que às vezes têm carência de emprego, de renda, de geração de impostos. Então é um setor que acaba compartilhando essa renda, especialmente onde ele é mais necessário. Só para a gente finalizar, a gente falou muito do frango, mas e o suíno? O produtor está muito preocupado com o que vem por aí. O que a indústria pode passar de mensagem para o produtor de suíno nesse momento? Olha, eu acho que no final das contas, os dois principais insumos também no caso da carne suína é o milho e o farelo de soja, então a situação é basicamente a mesma. A gente vem trabalhando para abertura de novos mercados. Isso é muito importante quando a gente fala da carne suína, porque nós temos 143 mercados abertos para carne de aves e 95 para carne suína. Naturalmente, há aqui uma questão de restrições religiosas, por exemplo, nessa região em que a gente está hoje, aqui existe uma dificuldade em função de questões religiosas, mas a gente vem trabalhando para acessar outros mercados, o Canadá, México, a própria União Europeia, uma série de mercados que o governo e a BPA vem trabalhando muito forte para que a gente possa diversificar as nossas exportações. A Rússia é um exemplo disso. A Rússia liberou recentemente uma cota de 100 mil toneladas e o Brasil deve ser o principal beneficiário dessa cota. Esse momento que a gente está vivendo para a suinocultura está sendo creditado ao excesso de oferta aí no mercado. Houve um erro ao se planejar a oferta? Houve uma empolgação maior do que se precisava para esse momento? Eu não diria que seja isso, eu acho que são ajustes naturais. A gente sabe que a cadeia do suíno é uma cadeia bastante longa,
Então é difícil a gente prever o que vai acontecer daqui a 2 anos, né, no caso de uma cadeia de suínos. Então são questões que naturalmente as empresas, de forma individualizada e pensando nas suas estratégias individuais, vão pensando aí a melhor forma de se adequar a essa nova realidade, que, como você bem diz, é uma realidade bastante difícil, bastante dura, mas que a gente entende que aí ao longo, e com a chegada da segunda safra e depois aí com uma safra boa dos Estados Unidos também, a gente deva ter uma situação mais razoável para produzir a partir do segundo semestre. Muito bem. Só para a gente encerrar, queria que você deixasse sua mensagem, principalmente para o produtor que está nos ouvindo agora. Olha, mais que tudo fazer um agradecimento ao produtor rural, que tem sido incansável, resiliente, e eu acho que quando a gente vem para essas feiras e vê a capacidade que o Brasil consegue mobilizar, a quantidade de gente aqui em nosso stand, é um dos mais visitados da feira, prova isso, mostra que o Brasil é um país que é levado a sério no mundo internacional, que a gente faz as coisas bem, e tudo isso começa com o nosso produtor rural, que é a nossa essência, e a gente tem que trabalhar sempre em conjunto para que a gente possa trazer de fato essas soluções que trazem, como eu disse, receita, renda, receita cambial para o nosso país e gera emprego, que é mais importante para o nosso país também. Muito bem, obrigado, Luiz Rua. Sucesso, portanto, do frango brasileiro, da proteína animal brasileira nas feiras internacionais aí pelo mundo. Vou pedir para você, Gabriel, dar uma voltinha, mostrar como é que está aqui o stand. Com essas imagens a gente vai se despedindo de vocês aí no Brasil, mas com a promessa de voltar daqui a pouco com mais informações.